Fala galera, tudo bem? Na última sexta-feira, dia 24 de março de 2023, a Dilma Rousseff foi eleita presidente do Banco do BRICS. E isso me faz lembrar da destruição que ela causou no BNDES. Também vamos relembrar um pouco do seu passado, sua trajetória no cenário político, e diante desses fatos vamos traçar suas ações no futuro. Roda a vinheta e fiquem ligados. Continuando a nossa análise, a Dilma foi presidente do Brasil nos anos 2011 até meados de 2016, quando sofreu o impeachment por causa do seu despreparo e diversos casos de corrupção que serão abordados mais adiante. Mas antes de ser eleita como presidente, seu currículo é cheio de coisas estranhas. Para início de conversa, ela interessou-se pelo socialismo durante a sua juventude. Logo após o período militar, ela ingressou na luta armada de esquerda, pertencendo aos grupos Organização Revolucionária Marxista, Comando de Libertação Nacional e, por último, na Vanguarda Armada Revolucionária. Para quem não sabe, a luta armada nada mais era que atividades terroristas à sociedade brasileira, sendo que ela participou indiretamente de um roubo cometido pelos membros do grupo Vanguarda Armada. Eles chegaram a roubar 2,5 milhões de dólares de um político tradicional de São Paulo. Lembrando que a luta armada que a Dilma pertencia não tinha como objetivo o retorno à ordem democrática anterior ao golpe militar, mas sim a realização de uma revolução socialista no Brasil, inspirando-se na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Após seus atos revolucionários, Dilma foi presa aos 22 anos e após 2 anos em cárcere, ela foi liberta e mudou-se para Porto Alegre, onde reconstruiu sua vida ingressando no curso de Ciências Econômicas. Em 1980, filiou-se ao Partido Democrata Trabalhista, atuando como assessora parlamentar. Dilma chegou a ser secretária da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre, diretora-geral da Câmara dos Vereadores, presidente da Fundação de Economia e Estatística e secretária estadual de Energia, Minas e Comunicação. Nos anos de 2001, Dilma aderiu ao PT, participando da equipe de transição de governo, preparando as ações para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Em 1º de janeiro de 2003, ela assumiu o Ministério de Minas e Energia e, em 2005, assumiu a chefia da Casa Civil, devido à queda de José Dirceu, político petista envolvido com o mensalão, e ficou no cargo até 2010. Eleita em 2011, Dilma decidiu dar sequência no programa do governo Lula, que prometia reduzir a pobreza por meio da distribuição de renda. Para piorar, no segundo governo de 2015 até meados de 2016, o cenário econômico e político deixado por ela foi similar ao caos. A lambança e o desgoverno começa com sua equipe de economistas de pensamentos duvidosos, os senhores Guido Mantega e Arno Augustin. Ainda surfando na onda do seu antecessor Lula, Dilma teve a liberdade para fazer o que quiser com a máquina do Estado. Liberdade e irresponsabilidade geraram ações de insanidade que iremos destacar a seguir. Primeiro, o déficit primário. Ao longo do mandato de Dilma, o resultado primário da União, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência se deteriorou progressivamente de tal forma que o governo foi obrigado a recorrer a todo tipo de malandragem contábil. No ano de 2016, o governo federal teve um déficit de 154 bilhões no caixa, o que corresponde a 2,4% do PIB brasileiro. 2. A inflação. Dilma forçou o Banco Central a cortar a taxa de juros na canetada. Somando isso ao aumento de gastos, o resultado é a inflação chegando aos 10,67 pontos percentuais em 2015. Terceiro, fraude fiscal. A malandragem do governo da Dilma foi tão grande que, em uma tentativa desesperada, ela atrasava os repasses para os estados para esconder a situação fiscal do país. No entendimento do TCU, essa manobra caracterizava uma operação de crédito entre bancos estatais e o governo federal, algo proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, senhores, estamos falando aqui de fraude. 4. BNDES. Dilma e sua equipe acreditavam que sua política socialista deveria ser impulsionada pelo governo e não pelo livre mercado, e utilizou-se de crédito subsidiado dos bancos estatais. Com isso, ela conseguiu endividar o Estado em mais de 416 bilhões de reais, repassando o dinheiro ao BNDES. Com isso, os amigos do rei fizeram empréstimos com juros de 2,5% ao mês, enquanto você, pequeno empresário, pagou o juros real da época.
O custo dessa festa é estimado em 323 bilhões até o ano de 2060, financiado por você, pagador de imposto. Quinto, a recessão. Depois de todas essas insanidades, Dilma nos trouxe uma recessão única para o país. O investimento caiu mais de 24%, uma retração do PIB de 4% em 2015 e de 3% em 2016. Hoje, o legado deixado pela Dilma, Bolsonaro e Lula nos coloca como últimos colocados no ranking de crescimento mundial. Depois de toda essa loucura política, veio o impeachment da presidente. O impeachment foi baseado na sua ineficiência e ineficácia em resolver os problemas da economia provocados por ela mesma, a falta de habilidade em resolver a crise política devido ao mensalão e à Lava Jato, o crime de responsabilidade fiscal, o afastamento dos membros do PT e do PMDB, deixando a Dilma isolada, o legado da Copa do Mundo, onde houve diversos casos de corrupção, os escândalos do BNDES e as manifestações populares culminaram para o cenário de derrubada. Após dar todo esse contexto histórico-político, vamos entrar realmente no assunto do vídeo. Passado a era Bolsonaro, o PT retorna ao poder nas eleições de 2022 através do presidente Lula. A cúpula do PT, para garantir que a Dilma não fique enchendo o saco da companheirada aqui no Brasil, resolve presenteá-la com um cargo de presidente no Banco Central do BRICS. Presente esse que foi oficializado no dia 24 de março de 2023, onde Dilma ficará no cargo até julho de 2025. O Banco BRICS, resumidamente, é responsável por financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento dos países que fazem parte da instituição. São eles Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul. Sobretudo, a China. Por isso me faz lembrar o caso do BNDES, só que em uma escala muito maior. Entrando na China, é importante contextualizá-los para não ficar pontas soltas. A China está em expansão e está executando o plano político-econômico chamado de A Nova Rota da Seda. Esse plano visa controlar o setor logístico e de distribuição de produtos manufaturados pelo mundo. Atualmente, a China, através de empresas privadas, mas que todos sabem que é controlada pelo Partido Comunista Chinês, comprou o porto de Pireus, na Grécia, que é considerado a grande porta de entrada dos produtos asiáticos na Europa. Essa mesma empresa possui participação no porto de Hamburgo, na Alemanha, e outra empresa do governo chinês possui o porto israelense de Haifa. Aqui no Brasil, através do governador de São Paulo e do governo federal, a China conquistou uma participação no Porto de Santos. Alguns podem dizer que esse plano chinês é somente política econômica, mas é claramente uma demonstração de força e monopolização da logística mundial. A China está governando os mares, assim como ela já controla a produção industrial. Todos os países, consequentemente, estão reféns do governo chinês. Fazendo uma analogia ao jogo de xadrez, é correto afirmar que as peças foram movidas e a China está prestes a derrubar o rei, ou estrangular as nações, pois, através dos portos, ela terá controle militar e diplomático dessas regiões. Mas você pode estar se perguntando, mas isso não está acontecendo de agora, e não é por causa da eleição do Lula. De fato, a China vem comprando portos há muito tempo, e no governo anterior o presidente do Banco do BRICS era o Sr. Marcos Trojo, indicado por Bolsonaro em 2020. Neste período, este senhor favoreceu a todo momento o governo chinês, incluindo a venda do Porto de Santos. Agora, na era Lula, e com a Dilma como presidente do BRICS e fantoche da esquerda, a tendência é que esse dinheiro seja utilizado para a corrupção, favorecendo os políticos, não só os brasileiros, mas todos os outros que estão ou estarão fazendo negócios com o Império Chinês. Aqui no Brasil, a principal via de negociação com a China é através do LIDE, evento organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que conta com a participação de vários ministros aí do STF. Claro que tudo isso são suposições, dado o histórico de nossos políticos brasileiros e do currículo impecável da Dilma Rousseff e do PT. Mas deixo a cargo dos senhores ouvintes e leitores uma perguntinha. A Dilma vai usar esse dinheiro para erradicar a pobreza dos BRICS? E claro que não podia faltar meu ponto de indignação. Em apenas um ano, a ex-ativista do VAR Palmares vai receber R$2.600.000 de salário. São quase $500 milhão. Agora multiplique esse valor para até o fim do mandato em 2025. Pois é,
US$ 1 milhão para ficar quieta e não encher o saco do PT no Brasil. Ou um prêmio pelos serviços prestados para a companheirada. E você aí, brasileiro, suando para pagar as contas, ficando 4 horas no transporte público, sonhando em um dia se aposentar. E nossos políticos, através do seu imposto e da ajudinha de alguns, já estão livres e absolvidos de qualquer culpa, e aposentados se quiserem. Bom, finalizando esse vídeo, gostaria que refletissem sobre a exposição que fiz da ex-presidente Dilma e do nosso cenário político. É triste dizer isso, mas parece que o crime compensa aqui no Brasil. De toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Que deselegante! Né? Se você gostou do vídeo, deixa um like e considere se inscrever no canal. Isso nos motiva muito a trazer novos conteúdos. Valeu, falou!